Para todo mundo, eu me apresento como Gabriela Chaves. Eu sou nutricionista. Eu atendo, comecei, na verdade, o nutricionista ele não tem preferência, né? Ele atende quem vem e a gente trabalha a reorganização do projeto alimentar, que é o foco do nutricionista. Hoje muitos vêm no consultório procurando, Rosângela, às vezes uma suplementação, achando que a suplementação vai ser, né, o aliado que vai resolver tudo. Enquanto a alimentação é um ato que a gente pratica da hora que acorda até a hora de dormir. Então, eu, quando comecei, a gente sempre acha que vai atender atleta e que eu ia ficar na obesidade, na diabetes, que a vida ia ser linda. Não, isso que eu menos atendi na vida foi isso. Então, sempre vieram muitas patologias. Como eu sempre acreditei muito na saúde, eu nunca tive medo de um nome de doença, independente se eu nunca tivesse ouvido falar. Então, eu comecei a aceitar qualquer caso, qualquer situação, porque eu sempre pensei que a alimentação ela é boa para todos. Então, mal não iria fazer aquele paciente. E com certeza eu tive que estudar muito, entender muito sobre síndromes. E fui, claro, você vai estudando, você vai se especializando, vai vendo as carências e as faltas e vai focando aquela dieta, né, um pouco mais rica em algum nutriente, em outro. Jamais fui contra a suplementação. Muitas vezes nossos corpos, nossos organismos carentes precisam sim de um ajuste ponderal, de uma entrada, né, de ajustes quânticos para que você possa seguir em frente. Mas hoje eu me É, na considero verdade, na física. verdade, já que eu vou me meter um pouquinho aí, é que eu sou metida. Na verdade, em termos de complementos alimentares, eu vejo hoje com essa deficiência tão grande da nossa alimentação, que mesmo que a gente coma tudo muito certinho, ainda assim as pessoas vão ter dificuldade de conseguir tudo que precisa. Então, frequentemente, aquele complemento, que não seria nem um suplemento no sentido de quantidade, mas uma quantidade pequena, mas de qualidade, acaba sendo necessário. Mas eu acredito muito no que você faz, eu acho que é isso aí. A gente tem que primeiro prezar a dieta. E aí, você acabou indo, você acabou atendendo então mais pessoas com síndromes, coisas desse tipo. Eu fui aceitando, né, essas patologias graves, eu fui me sentindo mais segura. E o paciente, ele também quer segurança, ele quer que você possa Hum. abraçá-lo, pegá-lo na mão e entender também da patologia dele. E aí as doenças foram aparecendo, as patologias, e no final a gente vê que essa desarmonia do nosso organismo, né, essa carência nutricional, que a gente apresenta porque o solo está empobrecido, porque tem muito agrotóxico, pesticida, porque existem N fatores. Quando a gente trabalha numa reposição nutricional, entendendo da patologia, sim, trabalhando aquelas enzimas enfraquecidas, receptores bloqueados, o terreno biológico, é natural a pessoa melhorar. A pessoa vai ficar curada? A pessoa pode ficar muito melhor, uma qualidade de vida espetacular, como pode se curar. E aí a busca Uhum. é o estado que ela chegou com a patologia, é como ela se apresenta, e a gente vai fazer de tudo para que ela possa ir em busca de uma qualidade de vida, de uma melhora. Então, e aí, o que eu gostaria de comentar aqui, né, em função até de você ter escrito o livro das alergias alimentares, e aí a gente acaba chegando para você, porque um vai falando para o outro do sucesso e das coisas boas, e acabou chegando para você bastante criança do espectro autista, não é verdade? Porque a gente tem conversado sobre isso e vamos até ter um curso, né, sábado, dia 6, dia Sim, 6. é, Uhum. já sei, daqui a uma semana, como passa rápido. Passa muito rápido. Na Isso verdade, a aí. gente vai fazer esse curso, né, Rosângela, eu, você e o Ian, tendo essa visão integrativa, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o livro tem a capa,
e a contracapa. E a gente, vários olhares, eles conseguem, né? A gente consegue integrar o paciente, porque a gente fala muito de medicina integrativa, mas a gente às vezes não aplica essa medicina integrativa. A gente coloca tudo na conta de um fonoaudiólogo, ou coloca-se tudo na conta de um nutricionista, e eu acho que a gente tem, quando a gente tem uma determinada patologia, quando a gente tem uma determinada situação um pouco mais fora do normal, a gente precisa de mais olhares, a gente precisa dessa troca. É muito importante que a gente tenha uma consolidação. E o que aconteceu é que eu estava ali no consultório e os autistas foram aparecendo, os sindrômicos, muitas crianças com Down, e a gente foi trabalhando as questões muito baseado nos marcadores laboratoriais. Eu trabalho muito em cima dos índices, vendo os desajustes deles, e mediante esses desajustes, até para eu poder ajudar o paciente, eu sou nutricionista, eu trabalho na carência nutricional, e fui repondo. E conforme eu ia repondo, e às vezes essas crianças, que elas vinham com muitos remédios, muitos controladores, até remédios até para apetite, inibidores de apetite, era tanta coisa que eu não podia dar muito suplemento. Eu queria dar, eu via que o exame, que existia uma carência nutricional de zinco, mas eu sabia que eu dar um ponderal de zinco para uma criança que tomava risperidona, que tomava inibidor de apetite, que eram muitos remédios, para eu trazer um zinco ponderal, será que ele iria entrar? E foi ali que os quânticos vibracionais me ajudaram muito, muito, porque não tem toxicidade, porque não gera efeito colateral, porque não sobrecarregava aquele campo que não tinha mais condição de receber um suplemento, por mais que fosse microdoses, e foi ali que os quânticos entraram. Eu não conhecia muito, foi em 2014, em 2013, eu já estou lendo tudo em 2014 já, e eu comecei a ver, porque eu pegava, por exemplo, pacientes no espectro, mas ele vinha com uma alergia respiratória muito forte. Ou ele vinha já tendo que entrar para remédios para crises respiratórias, corticoides, enfim, broncodilatadores, e não tinha como. Então foi ali que os quânticos vibracionais começaram a me ajudar. E entendendo e analisando, e comecei a ler muito sobre eles, então foi assim um E aí casamento você perfeito. entrou na pós, você fez a nossa pós, né? É uma especialista em terapia vibracional quântica, mas a pós foi nessa época, eu estou perdida também dos alunos. Não, após foi bem depois. Eu em Foi 2014 depois? foi em 2017 só. Eu, Nossa. quando começo a estudar os quânticos e começo a aplicar e me encanto com eles, chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, isso aqui faz muito sentido na minha vida. Isso é energia, a biofísica faz sentido. Então, a minha necessidade da pós foi porque eu também precisava estar preparada para entender aquele campo energético, porque às vezes a gente entra na pós querendo estudar os quânticos e aplicar os quânticos na nossa vida, mas a gente não entende muito o que é energia, o que é biofísica, como é que funcionava esse Uhum. mundo. E aí eu fui trabalhando muito com os quânticos e já tinha aplicado bastante para entender que a energia funcionava, para entender que eu precisava entender mais de biofísica, que aquela energia era muito mais poderosa do que uma matéria, porque muitas vezes eu não entrava com matéria. Muitas crianças sindrômicas, uma gastroquise, do jeito que eu peguei, de um intestino para fora, de uma criança de 5 meses. Imagina o que eu tinha para fazer, aquela criança que já tinha tomado todos os remédios, que já tinha passado por intubações e cirurgias, eu não tinha mais que dar remédio. Foi só com a utilização de quântico. E vi o poder que ele teve, né? Na transformação, é muito lindo. Que bom, eu fico feliz de ouvir você dizer isso, porque agora, além de você já ter experimentado antes, ter feito a pós, e agora até a nossa professora da pós, o que eu fico muito feliz também, assim, ó, juntar a experiência clínica com o conhecimento, não só dá segurança para todo mundo, mas amplia muito a capacidade que a gente tem de atender as pessoas. E eu vejo que isso é muito importante. Eu sei que você fez diversos cursos e tem aí trocentas especializações,
Mas em relação à proposta que a gente tem no nosso curso agora, da perspectiva integrativa para o espectro autista, o pessoal aqui a gente já está convidando todo mundo para fazer o curso. O pessoal sabe que eu vou trabalhar bastante a ideia de usar a energia, né? Então vou usar os florais quânticos em função desse espectro, do que a gente pode fazer para ajudar. E aí você vai complementar isso, né, que a gente vai conversar, com outras terapias associadas. E a ideia, então, assim, o integrativo desta vez vai ser de verdade, né? Não é isso? O que a gente quer, que é integrar mesmo, né? O Ian traz a parte de técnicas voltadas para o lado mais, também física quântica, porque ele também trabalha com isso, mas técnicas mais voltadas ao conhecimento e à utilização de alguma técnica que seja simples, mas que tenha um efeito imediato ali na pessoa em relação a comportamento e a pessoa mesmo poder, vamos dizer assim, dominar uma situação, né? Então, é mais por este lado. E aí eu vou trabalhar com os florais quânticos. E você, me conte o que vai ser a sua parte. Então, na minha parte, eu quero que as mães possam sair do curso empoderadas. Eu acho que é uma palavra boa para elas, que elas tenham essa capacidade de aplicar, sabe? De sair dali e falar assim, eu tenho condição de mudar, eu vou mudar hoje, eu vou começar agora, com que os quânticos que a doutora Rosângela trouxe, a respiração e toda essa parte energética do Ian, e o entendimento da Gabriela do sistema digestório, dessa força digestória, essa capacidade de transformar. Então, eu quero que sejam os profissionais da área de saúde que possam também abordar essa linha, às vezes eles querem ajudar essas crianças, mas se sentem inseguros. Então, para que o profissional da área de saúde consiga integrar essa visão que eu gostaria, que assim, a mais importante, Rosângela, é que o estômago, ele é a nossa cozinha, ele é o nosso fogão, ele é onde está o fogo interno da gente, é ele que dá a capacidade de transformar. E quando eu não tenho fogo, se o meu fogo for baixo, eu botar o feijão no fogo baixo, ele vai ficar cru. E se eu botar o fogo, ou então eu também vou acabar com o meu gás e vou ficar deixando aquele fogo ligado o dia inteiro, eu não vou cozinhar direito. Se eu botar no fogo alto, eu queimo de baixo e não cozinho direito de cima. Então o fogo tem que ser, o acne digestório tem que ser muito bom. Mas isso dá a capacidade de que o meu intestino receba o alimento da forma correta. Esse alimento não vai virar toxina. Esse alimento vai virar energia. Energia para a célula poder produzir, talvez, aqueles receptores que ela nunca tenha feito. Talvez aquela célula que tem que ter 300 mil enzimas metabólicas só esteja produzindo 100 mil. E a gente não está vendo os ganhos. A gente está vendo a criança muito apática, muito fora da realidade, não participando muito bem. E quem sabe, com uma alimentação, né, de fácil digestibilidade, a gente não possa garantir a nutrição celular e não mais essa nutrição do tecido adiposo. E vou trabalhar muito, vou ensinar muito para as mães o poder do fígado. Porque o fígado, o estômago, ele vai te dar capacidade de gerar energia. E o fígado, ele é o maior desopilador. Então, o fígado, ele tira tudo que não presta. Tudo que não é para gente, pois ele é o agente detoxificador. Então, se eu não preciso daquilo, o fígado segura. Mas se o fígado não segura, eu deixo tudo que não precisa para o meu corpo. E essas crianças não precisam de sujeira na cabeça. O sangue do fígado. Então, se ele tem poder no fígado, se ele tem poder no estômago, ele tem essa capacidade de sujar menos e transformar mais. Gerar a energia dele de transformação. E a gente tem vários, tem a medicina integrativa, tá aí, tem óleos essenciais que eu vou ensinar a usar, os quânticos vibracionais, alimentação, uma suplementação leve e ponderal, chás, fitoterapia. A fitoterapia no fígado funciona maravilhosamente bem. Então, eu quero que a mãe, o profissional que for ajudar,
ou então o pai interessado, que for participar do curso, que ele possa agir. Nossa, meu filho toma muito remédio. Será que esse Uhum. remédio não está ali no fígado e não está prejudicando o meu filho e eu não estou deixando a sujeira passar para a cabeça e gerando mais confusão? Então, todo o meu trabalho vai ser que, como se eu tivesse uma consulta, conduzindo um tratamento, para que a gente possa pensar junto qual é a melhor forma da gente conduzir esse tratamento com formas simples, que eles podem conseguir, que eles podem já começar a utilizar nas crianças. Imediatamente, né? Eu acredito que as pessoas estão precisando muito de orientação. Eu recebo muitas pessoas com filhos, geralmente são os pais que nos procuram, mas até já tive tias e tios que me procurou, precisando disso, de orientação, de conhecimento, porque existe muita coisa já na internet, mas eles têm dificuldade de confiar no que é melhor, e a gente tem, na verdade, um pouco de uma dicotomia entre a medicina convencional abordando o espectro autista como uma doença incurável, vai ser assim mesmo, não tem o que fazer, vamos resolver o sintoma, e nós aqui do outro lado, né, querendo fazer alguma coisa a mais. E a gente quer complementar mesmo, a gente quer integrar. Eu vejo muito a necessidade dos pais terem a confiança e a certeza do que nós estamos propondo tem fundamento. E a gente tem casos clínicos para mostrar que tem fundamento e que funciona. Eu acho que é por aí, né? Com certeza, tem até uma pergunta aqui na nossa live. Alguém perguntou sobre o protocolo Coimbra, da vitamina D3, em altas dosagens, do zinco. E eu sempre penso, quando nós usamos um suplemento, a gente precisa de um sítio de ação. A gente precisa de um órgão que vá metabolizar esse suplemento. Então, às vezes, a gente quer dar a vitamina D3, que é maravilhosa, do protocolo Coimbra, que é um grande protocolo, mas será que esta criança tem o sítio, tem o fígado para hidroxilar essa vitamina D3, para ativá-la, para fazer com que essa vitamina seja funcional? Será que às vezes não é melhor a gente trabalhar naquele fígado, dando uma alimentação que demande menos fígado, detoxificando o fígado, pode ser com quânticos, com óleos essenciais, usando chás. Gabi, como é que eu vou dar um chá para uma criança autista seletiva? E quem disse que você precisa dar direto? Por que você não vai fazer o arroz, em vez de fazer com a água, faz com a água do chá? Então, eu vou ensinar umas dicas simples que a gente Uhum, pode colocar. Por que você vai fazer seu legume com a sopa com a água comum? Por que você não faz com a água do chá de alcachofra? E são dicas simples, uhum. muito fáceis da gente introduzir no nosso dia a dia, que vão dar muito resultado. Por exemplo, para as cãibras, eu faço muito meu arroz com a água da casca da banana, e porque tem muito potássio. Então, tem coisas que no curso a gente vai poder trazer com simplicidade e que talvez, sendo totalmente a favor do protocolo Coimbra, e aí teria que ter o acompanhamento dele, de talvez num segundo momento essa mãe se animar de ir lá, né? Seja no procurar o Coimbra, procurar alguém que possa orientá-la no segundo momento. Talvez ela tenha uma melhor biodisponibilidade dessa vitamina D3 que ela vai aplicar. Não fica do jamais harmônico, mais sinérgico para É, a absorção dela. aham. Eu acredito que é isso mesmo, sabe? Tudo tem o seu momento e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acredito também que no caso do espectro autista, essa sensação que as pessoas têm, né, os pais têm, de e agora o que eu vou fazer, né, essa coisa da impotência mesmo, é, passa por falta mesmo de conhecimento e de entendimento desse lado, também pela simplificação que às vezes as pessoas fazem dos medicamentos. Então, a palavra empoderar foi muito bem colocada por você, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Tem que mostrar para essas pais,
mães e os que cuidam, né, dessas crianças, que eles têm que ter o conhecimento suficiente e as dicas para eles escolherem o que é melhor para os seus filhos, e também a cada tratamento que se propõe, com certeza eles precisam entender o que é aquele tratamento, mesmo um tratamento medicamentoso. Eu já recebi a mãe, né, até já era uma adolescente, com um histórico de autismo desde os 2, 3 aninhos, e já tinha uns 10, 12, e acho que mais uns 14, e essa mãe estressada e extenuada, né, em exaustão já em função de anos e anos de conversas e histórias, e nada melhorava a criança. E aí ela chega para mim e diz assim, olha, tá aqui. Ela estava com 4 medicamentos, né? E ela disse, ó, tá aqui, ó. Eu parei de dar isso, porque não funciona, em primeiro lugar. Eu dou, ele não tem resultado. E eu resolvi ler as bulas. E eu não vou dar isso. Então, você veja, ela fazia 10 anos que tratava a criança, ela nunca tinha lido uma bula. Ela só foi ler naquele momento quando ela achou que o remédio não funcionava. Então, até nesse momento, a gente tem que dar apoio para esse pessoal, né? E também mostrar para eles que tem que ter o conhecimento, pelo menos razoável, daquilo que se pretende. Por isso que eu acho que a gente tem sempre que formular protocolos, sabe? Eu gosto muito dessa palavra, eu uso muito essa palavra, inclusive nos quânticos, porque eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Vamos usar, então, neste protocolo, nós vamos cuidar assim, 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 né? Nessas várias dimensões que a gente tem que atingir, mas alguém tem que dar esse todo para essas pessoas, né? Porque é realmente muito triste a gente ver que eles vão picotando a pessoa na saúde convencional. E é por isso também que hoje eu vejo que tem muita gente já procurando essas outras opções. E nós estamos aqui como uma outra opção que tem, né, sucesso, pelo menos, na verdade. Mas me fala um pouquinho da questão do livro. Você resolveu escrever o livro para os pais, para as mães? Na verdade, o livro, eles sempre receberam, era um manual que eu senti essa necessidade. Coitado, a mãe saía da consulta animadíssima. Eu estou fazendo uma proposta, então vai estar. E aí dava o cardápio. Mas é a mãe que não sabe cozinhar. E a mãe que não encontra um pão com aquelas especificações que eu tinha passado. Então, eu comecei a dar um manual para os pais. Eles saíam da consulta com manual de receitas não alergênicas que pudessem todos da casa comer e que não fizessem mal para as crianças no transtorno, que não tivessem glúten, não tivesse ovo, os alimentos que eu considerava alimentos inflamatórios para aquele determinado grupo. Um belo dia, eles sempre receberam em PDF, e um belo dia eu senti essa necessidade de, né, tornar isso um material público, que tivesse mais acesso para as pessoas, que as pessoas pudessem ter nas suas cozinhas, e que é um sonho de eu ter este livro nas creches, nas escolas, sabe? Principalmente da parte infantil até o primeiro ano, para fazer a introdução alimentar correta. Que a gente não precisa, se a gente hoje recebe tantas crianças alérgicas nas escolas, eu acho um pecado, sabe? Eu colocar meu filho alérgico a leite numa escola e ficar com medo dele comer o bolo do amiguinho, porque eu até acredito que escolas com um valor aquisitivo mais alto, elas até, não, vai ter o bolo sem leite para o teu filho, mas o medo da mãe de pegar o bolo que tem leite. Então, por que não faz um bolo sem leite? Por que não põe um bolo para todos, que é delicioso que eu faço, e as mães sabem fazer o bolo sem leite, e é igual, e é o mesmo gosto. Então, assim, por que a gente não pode ter uma escola inclusiva, né? Uma escola que é para todos e que a mãe fique tranquila e descansada, sabendo que o filho dela não corre risco de ter um choque anafilático. Então, nós temos casos graves, não é só no transtorno espectro, mas nós temos crianças com os IgEs muito altos. Então, é sempre uma preocupação dos pais. Então, eu acho que o livro veio dessa vontade de que pudesse chegar essa informação para todos e que essa informação fosse simples para um leigo, para uma dona de casa que não sabe nem por onde começar. Então, ele é muito simples,
tenho vontade de trazer o segundo livro, mas a gente fica crítico, né? Quando faz o primeiro, Fica, a gente fica. faz, mas o segundo é difícil. E é difícil terminar um livro, né? Porque aí você revisa e sempre acha que tem que fazer melhor. É Muito, bem muito. assim. Mas sempre fica bom. É a gente que é muito exigente com a gente mesmo. Melhorar, dá para melhorar. E, e aí, Rosângela, o que eu fui vendo é que o nosso organismo, esse universo digestório, é um universo fantástico. É um universo, assim, de um funcionamento incrível. E o que mais me chamou a atenção com os bebês, porque aí eu comecei a atender muito bebê, muito recém-nascido, muita criança. Aonde que você aprende isso? Você aprende na prática. Para eu hoje ser professora, para eu poder dar aula, eu tive que ter muita prática, até para poder conduzir. É muito difícil um professor que não experienciou, que não viveu isso, né? Só na teoria, é muito complicado. E aí Não as crianças funciona. não Só na funciona, não tem teoria, o verdade na aluno não palavra. aprende, ele não acredita no que você está falando se você não tiver a prática. Exatamente. E eu vejo, depois que eu comecei a dar aula, eu falei assim, meu Deus, eu quero ficar só dando aula, porque atender é cansativo. Mentira, a gente sente falta, a gente gosta, porque a gente aprende, a gente é desafiado no atendimento. A gente É, tem que pensar no atendimento. O paciente não chega só com gastrite, nunca peguei um, ele chega com um monte de coisa. E você tem que é estudar verdade. aquilo o tempo todo. É verdade. E é um aprendizado. E o que me chamou muita atenção nas crianças bebezinhas era aquela criança bebezinha, né? Mamando tranquilamente, e de repente, né, na consulta, ela largava o bico do peito e parecia que ela estava engolindo. E ali eu fui entendendo que aquela criança estava com refluxo, que aquele leite da mãe estava ácido para ela, que ela estava tentando engolir aquele leite ácido, porque até então não sabia Uhum. nada, lá em 2013 não sabia nada. E aí depois eu vi a criança também mamando, e de repente ela começava a mamar bem, e estava bem, e de repente aquela perninha, tchum, 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 e a criança impaciente mamando, eu falei, meu Deus, eu acho que o leite está batendo no intestino dessa criança, está tão ácido, está gerando cólica. Ela já não tinha um refluxo, mas quando batia lá, ou talvez ela não tivesse as enzimas de transformação, e ela começava Uhum. a entrar no processo de cólica. Foi quando eu fui estudar muito a renina, que é uma enzima, né, produzida no estômago, e essa enzima, ela é muito importante, principalmente para separar a parte sólida e líquida do leite. O recém-nascido tem muita renina, para separar Uhum. essa parte líquida, essa parte sólida do leite, até para ter uma boa absorção. E eu fui ver os gatilhos que poderiam ir na renina, o que que faz. Então, assim, é muito interessante quando a gente se propõe a tentar estudar. Então, muitas vezes, o suco gástrico, né, muito aumentado dessas crianças, porque o leite da mãe está mais ácido, enfim, milhares de situações, eu não sei, mas o suco gástrico depleta, claro que todas as células estão na mucosa do estômago, depleta essas células da mucosa, e eu perco a capacidade. Então, às vezes, um quântico, copo vital, eu fazia um trabalho muito mais bonito do que qualquer coisa, do que o tanto de criança consumindo enzima digestória. Olha, Rosângela, é incrível, todo virou um protocolo, dá enzima para a criança, dá a matéria-prima, ela produz isso, ela produz. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que falar, e eu acho que é importante que todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, né, entenda. O nosso organismo, ele é fantástico, ele produz tudo que a gente precisa, mas a gente precisa também dar matéria-prima, sim, um pouco tem que dar, não dá pra, ele tem que fabricar, né, por exemplo, a enzima é proteína, né, precisa do aminoácido, mas precisa também as condições, né? É uma questão de ecossistema e precisa da informação. E aí é que a gente consegue com os quânticos essa maravilha. O resultado do que a gente tem é porque a gente leva a informação para essa célula, né? Isso é tão maravilhoso, sabe, que eu me surpreendo todos os dias com as coisas que vêm até mim. Por exemplo, a gente está aqui, né, pensando no pessoal aí que está precisando de ajuda do espectro autista,
E eu lembrei de uma mãe que, inclusive ela era advogada, eu acho, ou qualquer coisa assim, ela chegou a parar a carreira dela em função da criança. E ela se apaixonou tanto por essa visão integral que a gente dá, que ela criou uma espécie de casa de apoio. É como se fosse o contraturno de uma escola, sabe? A criança vai na escola de manhã, de tarde, as mães às vezes não têm onde deixar as crianças, né? E ela sentiu isso, que ela teve que abandonar a carreira dela em função disso, e ela foi lá e criou, então, uma espécie, vamos chamar de creche, mas não é bem uma creche, né? Mas seria uma casa de apoio, uma coisa assim, é como se fosse uma escola, só que não ensina que nem escola, mas faz uma espécie de acolhimento dessas crianças, eram só crianças que tinham algum problema, e aí ela criou esse espaço, não eram muitas crianças que iam ali, mas umas 10, 12, 15 talvez, e aí, olha, é tudo uma questão de ideias, né, que as pessoas têm e vão aprendendo, né. E aí você sabe que nessa casa de apoio aí, ela começou a se dar conta que as pessoas que ela contratava para cuidar das crianças precisavam também de ajuda. Porque é uma onda de vibração. Então, você veja que você tem que fazer o acompanhamento global de tudo, né? E quando você está numa onda com crianças com problema, é óbvio que o que entra na onda vai ser gente com problema. Não tem lógica dentro da nossa ideia. É a frequência. Não é? Então, o que tinha que fazer é mudar a vibração, né? E aí mudar a vibração das pessoas e das crianças. E às vezes com coisas muito simples, né? A gente resolve isso. Por exemplo, consciêncios é um produto que eu acho fantástico, acho que todo mundo tem que usar, que é uma fórmula floral, mas que amplia a energia justamente da autoconsciência, da autoestima, da autoimagem, da rede neural, do sistema nervoso autônomo, né? Eu tenho falado bastante dele aqui, porque sempre ele surge na minha cabeça. Então, eu mesmo uso, desde que inventaram ele, eu uso, eu brinco que é para não ficar caduco. Ele é muito legal. Então, e você veja, quando você vai trabalhar num ambiente em que você quer modular a energia de todo mundo, por que não fazer uma colocação assim meio que geral, né? E o Consciêncios se presta muito para isso. Bota Consciêncios na água, todo mundo vai beber água com Consciêncios. Vai fazer que nem o teu chazinho da sopa. Vamos botar na água Consciêncios. Eu acho fantástico. Eu acho, você sabe que eu atendo no meu consultório uma parte com o Consciêncios para os pais passarem no terceiro olho para se abrir para o tratamento, para que eles possam sair dali entendendo o tratamento. Hoje tudo está online, infelizmente, mas eles saem dali já muito aberto, muito na vontade de ir fazendo. Isso Você é muito está legal. certa. Eu tive muito essa experiência de usar o Consciêncios na sala de espera, e a minha secretária, enquanto preenchia fichas ali, ela dizia, põe esse gelzinho, esfrega o gelzinho. No começo, claro, as primeiras consultas, o pessoal fica meio assim, mas depois eles aprendem, né, conhecem a gente, daí eles já entram no esquema. Eu acho que assim, dentro do espectro, a gente tem N formas de melhorar. E isso que você falou da frequência, é uma frequência que está baixa. Claro, não é fácil conviver com uma criança gritando várias vezes por dia. A mãe não está bem. Então, assim, esse tratamento que vai ser muito interessante do curso, que nós vamos focar muito também na mãe, porque é em conjunto. E o autista vem muito na mãe, sabe? É muito difícil você falar que o autista veio para o pai. Ele está muito conectado à mãe, ele está muito dependente da mãe. E a mãe está no limite. Ela está cansada. Até para ela absorver as informações, ela quer. Você sabe que a mãe do autista são raras as que me perguntam muito, porque ela está tão cansada que às vezes ela deixa só eu falar, que ela quer mais é ficar quieta. Ela não está Só um pouquinho. querendo.
me perguntar. Deu uma parada, travou. Você ia dizer, Voltou. você sabe que a mãe do autista? Ela não pergunta muito na consulta, porque ela está tão cansada que se ela pudesse, ela dormia na consulta. Mas ela quer Sim. perguntar, ela anota tudo, ela quer perguntar um monte. Mas é tanta, ela esquece. Ela está com a memória tão Uhum. prejudicada que ela esquece, ou então ela pergunta, ou então ela fica só numa pergunta e ela ia fazer outras coisas, ela esquece, não, porque ela já tem uma memória mais debilitada. Então dá para fazer tantas coisas legais. Eu gosto muito de tratar, porque eu dou muita dica. Dicas que são baratas e tudo, mas é Simples, exatamente né? para mãe. Simples, simples, e para que ela possa introduzir, e peço muito para ela comer a comida junto com a criança, para o mesmo cardápio ser feito para os dois, que aí ela vai poder Uhum. entender o poder do alimento, se aquele alimento realmente está fazendo mal, se é o remédio, porque às vezes a criança muda muito quando a gente começa um tratamento, o protocolo. Os quânticos são incríveis, mas eles mexem na frequência. E não é fácil você estar para um lado e eu te botar para rodar para o outro. Aquilo cria um desequilíbrio momentâneo. E às vezes a pessoa fica assustada com medo de aplicar, porque já causou tantas reações com um remédio que ela tem aquela Uhum. visão de que aquilo é um remédio que vai fazer a mesma coisa, e não é verdade. Então a gente tem que apoiar muito, porque tudo mexe demais na energia. E a criança no transtorno espectro, tudo que mexe na energia dela, ela muda rápido, porque ela não tem uma coisa que eu acho interessante do transtorno espectro. É, ele que nem, como, por isso que a gente não está falando isso, mas quando você usa um quântico no animal, ele responde na mesma hora porque ele não tem um bloqueio, ele não tem Não tem o crença, filtro, né? Aquele não tem filtro da filtro, crítica. não tem as crenças limitantes, não tem a... Então, quando você pega esse grupo que não tem o filtro, que não tem a crença, é muito rápido. É Muito muito legal, rápido. A muito legal. mudança energética é uma coisa assim, e a mãe fica feliz porque ela vê pela primeira vez ele se movimentando com muito pouco. E Uhum. aquilo é muito fantástico. E ela começa a voltar. Ela falou assim: elas falam muito para mim, Gabi, você está trazendo de volta a esperança, que eu nunca pensei que eu fosse ver. E eu tenho mães que eu acho mó barato, que eu adoraria que tivesse na live, porque eu tenho uma mãe que fala assim: meu filho está curado. Eu falei: calma, a gente vai. Ela, "Não, olha, em nome de Jesus, esse menino vai ficar curado." E é lindo, porque quando eu peguei, há um ano atrás, e ela sabe disso, que quando ele chegou, e ela tinha levado uma semana antes na neuro, a neuro tinha dito que estava muito ruim, e olha que neuro linda, falou: eu ainda não quero dar remédio, porque o dia que entra o remédio é difícil de sair, mas ele é um caso de remédio, ele está muito descompensado, ele precisaria do remédio, mas eu quero conhecer ele melhor. Aí ela falou: ué, ela não quer dar remédio, quer conhecer melhor, mas ele está muito fora da curva. E hoje, estar com essa mãe, atender ela semana passada e ela falar: em nome de Jesus, meu filho vai ficar curado, e ver ela feliz, alegre, e vendo o filho ganhando a todo tempo, mas ela tá ali, ó, a cada 2 meses ela retorna. Tem um ano, a cada 2 meses ela faz todos os exames sanguíneos, ela segue os protocolos, ela segue o cardápio, ela botou o cardápio no coração dela e mudou a família inteira. E hoje ela vai montar, eu tenho certeza que ela vai montar uma escolinha, porque o filho dela não foi aceito, e quando ela chamou profissionais da área de saúde para ajudar na acolher, todos pediram para que ela entrasse com remédios. Então, isso é muito sério, sabe? Nós temos que entender e respeitar essas famílias. Então, a gente não pode, de forma alguma, pedir para trazer, né, um remédio para aquela família. Aquilo é a escolha da família, que eles só poderiam atender se essa mãe medicasse a criança. Então, ela acabou, nunca teve, né, essa Uhum. divisão com o profissional, e hoje ela fala que tem muita vontade de montar uma escola para atender essas crianças que não tiveram esse atendimento. Então, isso é fantástico. Isso dá muito Exatamente. E aí a gente começa a se dar conta do quanto que está faltando, né? O quanto que é importante a gente poder dar essas orientações e o quanto falta de locais adequados e trocentas outras coisas que estão faltando. Então, eu vejo que realmente nós estamos recém numa primeira fase
de esclarecimento, de conhecimento desses casos, e ainda atropelados, porque aumentou consideravelmente, né? A gente tendo 20 anos atrás, a gente nem ouvia falar, tinha lá um caso para cada 5.000 crianças, sei lá, 10.000 crianças, e agora nós estamos com um caso para cada 30, 40 crianças nascidas vivas. Isso é uma coisa doida, eu acho que é um assunto que é extremamente sério. Eu recentemente escutei um médico chamado Buttar, que é um médico americano que trabalha justamente com autistas, com câncer e doenças graves. Ele só atende doença grave, né? E ele tem um currículo invejável, muitos cursos, e ele estava justamente colocando a importância que deve se dar para que os países, né, os profissionais da área de saúde dos países pudessem fazer estudos reais, multicêntricos, para chegar a uma conclusão de o que está acontecendo, que essas crianças estão aparecendo tanto, né? É óbvio que a gente tem ideia de que a toxicidade do planeta aumentou muito e desencadeou isso. Existe a questão da alergia, existe uma questão geral, cada vez mais as pessoas estão ficando alérgicas em função justamente desse ambiente que é muito ruim, né? Aliás há muitos anos atrás eu conheci um médico, ele era espanhol, e ele escreveu um livro interessantíssimo, agora lembrei, não lembrei do nome dele, mas lembrei do livro, né? Como Viver Neste Mundo Tóxico, é o nome do livro dele. Maravilhoso. E ele escreveu esse livro há muito tempo atrás. Eu não me lembro mais quanto, mas deve ter feito já deve fazer uns 30 anos. E sabe que no livro dele, ele aborda que, em função dessa toxicidade, imagina se fosse agora, né? 30 anos atrás, ele já estava dizendo que, em função da toxicidade do ambiente, a gente cada vez mais iria ter doenças que iam parecer pandemias mesmo, porque hoje o espectro autista é pandêmico. Ele tem em todo que é lugar, em qualquer lugar pode aparecer. E aí, o que a gente está fazendo por isso? Na verdade, não existe um trabalho que seja sério no sentido de ser isento. Porque aí, então, esse Buttar mesmo, ele é completamente contra as vacinas. E aí a gente fica pensando, poxa, mas como é que vai ser isso? Porque é muito polêmica a ideia da vacina, ainda mais agora com essa história aí do Covid, que botaram na cabeça de todo mundo que tem que ter vacina, agora nós vamos ficar presos em casa até ter vacina. Gente, isso é um absurdo. É um grande absurdo. Nós temos vacina para H1N1 e ela está sempre voltando. Porque é mutante. Mas não é verdade. Presta atenção. Mas, Rosângela, a gente acaba, ao invés da gente evoluir, da gente seguir, a gente volta para séculos passados. A vacina é do século XIX, foi fundamental, foi importante lá no Oswaldo Cruz, porque nós não tínhamos saneamento básico, porque a gente não tinha nenhum controle sanitário, porque existiam milhares de situações. Hoje a gente, com todas essas maravilhas, né? A gente tem os quânticos, a gente tem os óleos essenciais, a gente tem própolis, a gente tem tanta coisa para cuidar da nossa imunidade. A gente tem tanto para fazer quando a gente está indo para a doença, porque a vacina é para a doença, né? Quando a gente poderia evitar. O vírus não vai entrar num corpo alcalino, ele pode entrar, mas ele morre. Ele não vai sobreviver, porque eu não tenho corpo para ele. E ele vai olhar, poxa, a fulana dali tá toda na cervejinha, tá toda no pãozinho, no bolinho, no pão bolorento. Eu vou morar ali. Mudou a energia. Ele conhece a energia. Então, é ali que ele vai querer se instalar. E a gente, se fizer muito pouco, ele não gosta de luz. Deu luz, ele sai. Então, assim, quando a gente pensa na vacina, é a gente
voltar um pouco para trás, e a gente esquecer que a gente é um indivíduo integrado, sistêmico, que funciona em conjunto, e que se a gente trabalhar esse conjunto, essa imunidade, seja feita lá no intestino, trabalhando no pulmão, trabalhando principalmente no fígado, eu relaciono muito o fígado à imunidade, a gente fica bem e não precisando resolver o sintoma, porque quando a gente fala da vacina, a gente está indo para o sintoma, a gente não vai para a causa, né? A gente não vai para onde de fato é o problema. E essa pandemia do autismo, ela está muito relacionada à nossa desnutrição celular, à nossa má Perfeito. nutrição Má nutricional. nutrição. E que é absurda, absurda. E a gente resolve com o quê? Com cápsulas. Ah, eu não gosto de tal coisa, então eu vou tomar tal coisa na cápsula. A gente infantilizou a nossa alimentação, a gente botou a nossa alimentação muito apegada, emocional, a gente botou o emocional na frente e a gente esqueceu o nutricional. Então, e a projeção para 2050 é terrível. A projeção só vai crescer. Por quê? Porque cada vez mais alimentos industrializados, cada vez mais alimentos modificados, a gordura trans é uma gordura que o corpo não sabe o que fazer. A gordura banha de porco, o corpo sabe, mas a gordura trans, ela não tem enzima para decodificar, ela não tem nada para eu fazer com ela. E esses biscoitinhos das crianças, tudo gordura trans. Tudo. Então, isso tem que mudar. A gente precisa mudar isso. E a gente é pequeno que a gente ensina isso. E a gente, no período gestacional, precisa ser acompanhado pelos nutricionistas. Eu fui uma só acompanhada pelo ginecologista. Foi muito bom o trabalho dele, mas eu precisava ter ido no Nutri. E isso tem que estar dentro. Todos os gestantes teriam que ter esse acompanhamento nutricional para poder repor as carências. A vitamina D3 impede uma depressão pós-parto. Ela é muito boa, então tem vários. E o magnésio. E o magnésio. Não, e o magnésio, 300 enzimas. A grávida não incha. A grávida não vai ter edema. Então, assim, o magnésio... E não vai ter a toxemia gravídica, que é a maior causa de morte materno-fetal. Então, você veja, eu concordo plenamente com você. Aliás, eu queria até lembrar aqui de David Perlmutter, que é um neurologista e nutrólogo americano, que escreveu um livro que eu amei esse livro, A Dieta da Mente. Eu tive a honra de ir numa palestra dele lá em Los Angeles, e ele estava lançando o livro, eu assisti a palestra e comprei o livro, bati foto com ele e tudo. Mas o que ele escreveu um outro livro, que eu não sei se já foi traduzido para o português, que é maravilhoso, que ele diz o seguinte, o nome do livro é Como Aumentar o QI do Seu Filho. Que lindo, Quociente Inteligente. Eu não vi ainda no Brasil, o nome em inglês, né, é esse. E olha só o que ele diz no livro. Ele diz, como aumentar o QI do seu filho. E ele diz no livro o seguinte, que se as grávidas não... quando a mulher estiver gestando a criança, se naquela gestação ela fizer a alimentação correta, tirar os alimentos que são sabidamente alergênicos e irritantes da parede, cuidar da permeabilidade intestinal, ela vai fazer com que o feto está gestando tem uma capacidade muito maior cerebral, porque existe a união, né? O cérebro, o intestino e a pele, eles estão no mesmo folheto embrionário. Então, tudo que é bom para um é bom para o outro. E ele diz assim, então, a dieta da gestante é determinante para saber se essa criança vai ter um QI melhor. E aí ele entra... É impressionante. E ele diz nesse livro que se a gestante fizer um mínimo de cuidado alimentar e uma boa nutrição, essa criança aumenta em até 10 pontos o QI. Nós vamos poder ter um monte de gente gênio. Porque... E ao contrário, é verdade. Tenho certeza. O contrário é verdadeiro. Olha, Rosângela, tem mãe de autista que engravida. E elas me ligam, pelo amor de Deus, você quer? Eu fiz a dieta com elas, eu acompanho. Nenhuma
teve o segundo filho autista. Nenhuma, muito pelo contrário. Os meninos estão ótimos, nada, nenhum ponto, nenhum nada. Então, será que é genético, gente? Será que é um Não, irmão que não nasce, que foi tratado? Então, a gente pode exato. ajudar muito. Eu acho que nesse curso a gente pode trazer todo esse universo que nos chegou para compartilhar, sejam com os nutricionistas que se interessem em fazer o curso, para a gente dividir e pensar junto, montar de repente um grupo de estudo, porque o foco é o paciente, mas também o profissional da área de saúde, que ele fique mais integrado, né? Mais voltado para É. esse que é E que se abra também, né? A gente gostaria assim que todos se abrissem para essas outras possibilidades, porque já até o Conselho Nacional de Saúde acaba né, de dizer que as práticas integrativas e complementares, elas não apenas são aceitas para se tratar a pandemia agora do Covid, como elas são indicadas. Quer dizer, dentro de um órgão que determina, né, a política nacional de saúde, né, do SUS principalmente, aceita e diz que nós devemos utilizar as práticas integrativas para uma emergência mundial. Imagina fora disso quanto que nós podemos ajudar. Então as pessoas têm que se abrir mesmo, né? E eu acho que o curso vai servir para dar esse start. Eu acho que ele serve para ajudar as pessoas mesmo. E nós estamos quase sem tempo. Então agora vamos me diga o que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, mandar um beijo para todo mundo. E um beijo para o Ian, que está na nossa live, que está junto com a gente também, que vai estar no curso dia 6. E dizer para todas as mães profissionais da área de saúde, voltados para o espectro autista, tem sim solução. Nós nascemos, nós viemos perfeitos, nós temos, quando quebra um braço, na mesma hora você faz osso, deixa o braço quieto que o osso faz. Quando as nossas células morrem, as nossas células nascem. Elas sofrem apoptose e depois novas células se refazem. O sangue se refaz o tempo todo. Se nós temos ciclos, por que não um novo ciclo? Por que não ajudar para esse novo ciclo despertar? Então, tenham esperança, acreditem, estudem as energias, toda essa medicina integrativa, que é muito nova ainda para o nosso entendimento e que tem muito para dar. E muito obrigada. Então, eu que agradeço você estar aqui com a gente, o Ian também, e todos os que estão nos assistindo, e todos os que vão nos assistir. Para mim é sempre muito, muito gratificante saber que a gente pode, pelo menos por uns momentos, né, estar com as pessoas e passar um pouco do que a gente pensa, do que a gente sabe, e até poder contribuir mesmo com o máximo possível de informação. Então, gratidão a todos, e as informações, nos acompanhem aí nas redes sociais, que as informações do curso estão todas lá, está no meu Face, está aqui no meu Insta, está no Garfo Verde, né? E no Insta também. A gente vai botar em todas as redes. Isso aí, também do Ian, né? Então, gente, foi um prazer estar aqui com a Gabi, a gente tem que conversar muito ainda, Gabi, vamos nos encontrar outras vezes.